Saudamos os amados irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Que a bênção do Eterno esteja com você, te guardando, te protegendo, te amparando e fazendo de você mais do que vencedor. Como foi o seu dia? Como é que você está? Que você tenha sido bafejado com a presença do Deus Eterno e tenha assim se embevecido com o presente que Ele te deu. A palavra do Eterno diz que esse é o dia que o Senhor nos deu. Nós devemos nos alegrar e nos regozijar nele. Estamos começando mais um momento de intimidade com o Criador, na perspectiva de que o Deus Eterno, Deus de graça, Deus de misericórdia, fale conosco, nos abençoe, nos traga uma palavra rema, uma palavra de edificação para a minha vida e para a sua vida. Que o Deus Eterno abençoe a sua casa, abençoe a sua família. Que o Deus Eterno nos enche de graça. Vamos orar? Deus Eterno, nós te louvamos, nós te bendizemos, porque estamos diante da dádiva do Senhor. Estamos diante do teu presente, do dia que o Senhor nos dá, que nós devemos nos alegrar e nos regozijar nele. Deus Eterno, abençoa meu irmão, minha irmã. Não sei das lutas, não sei das dificuldades, não sei dos percalços que eles têm passado, mas sei que a tua graça nos basta. Abençoa, Deus, fortalece-os, anima-os, em nome do Senhor Jesus. Deus Eterno, venha ser Deus com aqueles que estão no leito da dor. Que o Senhor esteja visitando, Deus, que o Senhor esteja trazendo a cura. Estamos diante, Deus, de um novo problema de saúde, a gripe que tem assolado o nosso país, Deus. Que o Senhor venha trazer a cura. Oramos, Deus, em nome de Jesus, para que o Senhor, Deus, esteja, ao Pai de amor, enviando providências para que esse mal também seja dissipado. Seja com médico, seja com enfermeiro, com assistente social, com psicólogo, com equipe de apoio, Deus. Fortalece, Deus, anima, ó Pai de amor, enche-os de graça, que a cada instante eles entendam que a capacitação dele vem do Senhor Jesus. Oramos, Deus, por aqueles que receberam a notícia ruim nesse instante, que estão chorosos com a perda de um ente querido. Deus Eterno, que o Senhor venha consolar, que o Senhor venha balsamizar, que o Senhor venha confortar. Deus Eterno, ó Pai de amor, fala conosco, ministra, Deus, os nossos corações, irriga os nossos corações com a Tua palavra e que nós sejamos a cada instante, Deus, ó Pai de amor, estejamos sendo abençoados com a Tua graça e com a Tua misericórdia. Deus Eterno, ministra-nos, em nome de Jesus. Amém. Quero convidá-los, amados, a ler um texto registrado no livro do profeta Isaías, no capítulo 9, o verso de número 2, onde a palavra do Eterno nos diz assim: o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Deus Eterno, estamos diante da Tua palavra. Que o Senhor venha ministrar, Deus, os nossos corações. Que o Senhor venha, Deus, atender os anseios da nossa alma. Fala conosco, Deus, em nome de Jesus. Amém. Queridos, estamos chegando numa época em que as cidades se colorem, onde as pessoas se preparam para as festas, se preparam para as compras, onde há uma propaganda extensiva e ostensiva em termos de consumo, onde o consumismo atua grandemente. E é tempo de nós pararmos para refletirmos sobre os projetos de Deus, os planos de Deus, sobre as profecias de Deus. No texto lido do profeta Isaías, nos fala de uma profecia que foi anunciada 700 anos antes do nascimento do Senhor Jesus. O profeta Isaías já previa, o Senhor já anunciava para ele
e que o povo que andava em trevas viu uma grande luz. E sobre os que habitavam a região da sombra da morte, resplandeceu a luz. Isaías então projeta isso para um tempo difícil, um tempo em que as profecias haviam silenciado, em que as pessoas não tinham mais a palavra de Deus, não era proclamada pelos profetas. De Malaquias até o nascimento do Senhor Jesus, 400 anos de silêncio, onde as pessoas não tinham a esperança, não era bradado a mensagem de Deus, a palavra de Deus. Pois bem, foi um tempo assim, numa época de muitas confusões, numa época de muito desespero, de desesperança, numa época de caos, que o Deus eterno já havia escrito 700 anos de que naquela época o menino Jesus, o Rei da Glória, o Senhor dos Senhores, ele viria, porque havia uma promessa que havia sido feita desde a fundação do mundo, de que Jesus viria, de que o Rei da Glória, de que o Redentor, de aquele que, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se, esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de homem. E ele veio. E João, no capítulo 1, o Evangelho de João, no capítulo 1, diz: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Pois bem, numa época confusa, que Isaías, 700 anos, já projeta a vinda do Senhor Jesus, onde muitos não esperavam, onde havia uma desesperança total, onde havia um medo, onde o caos assolava naquele tempo. Aí a esperança vem. Jesus vem para dizer assim: ainda há esperança. Foi para um tempo assim que Isaías profetizou tempos de esperança. O Rei da Glória, o Messias, ele viria para nortear a nossa vida, para dizer assim: olha, o Pai, o Eterno, ele não esqueceu de você. A sua promessa se cumpre e Jesus vem para a cada instante para resgatar isso e para trazer para a minha vida e para a sua vida tempos de esperança, tempos de alegria, tempos de refrigério. Eu quero que você pense que nos tempos que nós vivemos, o Senhor nos traz ainda a esperança. E essa esperança do nascimento do Senhor Jesus é que deve nortear a minha vida e a tua vida, deve nos embalar e deve nos fazer prosseguir, avançar em meio aos problemas, aos percalços, porque Deus, ele promete estar conosco. O Emanuel, o Deus conosco, ele nos dá força, nos dá ânimo para prosseguir. O profeta Isaías então traz uma palavra de esperança ao povo que andava em trevas, um povo que não conseguia enxergar nada, o povo em que o negrume havia tomado conta, viu resplandecer, viu uma grande luz, e aqueles que habitavam, e sobre aqueles que habitavam na região da sombra da morte, uma região árida, uma região sem vida, viu resplandecer a luz. Este profeta então profetizou esperança, profetizou novos tempos, profetizou o estabelecimento do reino de Deus. E aí ele vai dizer no versículo de número 6, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, um principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Meus amados irmãos, em tempos assim, que tanta gente olha para esse tempo com novas perspectivas, eu te convido a você
mergulhar na perspectiva de Deus, mergulhar nesse Deus de esperança, nesse Deus de paz, nesse Deus que prometeu estar conosco, nesse Deus que prometeu Jesus e enviou Jesus, nesse Deus que a cada instante está comigo e está contigo, esse Deus que nos abraça, esse Deus que nos acolhe, esse Deus que nos fortalece, que nos anima a prosseguir em meio aos vendavais, em meio às perspectivas mas nefastas, mas ele diz assim: a minha graça te basta. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Que a luz de Deus, que a graça de Deus, que a esperança de Deus norteie a nossa vida. Há tantos que estão ao nosso lado, que estão ao nosso redor, que estão sem perspectivas, sem esperança, sem anseios. E você tem a esperança de Deus, você tem a graça de Deus, você tem as misericórdias de Deus. Por isso, anuncie, fale, proclame, viva essa esperança, porque o menino já nos nasceu, porque o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Que essa luz que resplandeceu na minha vida e na tua vida ilumine a vida de tantos. Que o amor de Deus inunde os nossos corações e que a cada instante a gratidão pela vinda dele, a gratidão pela presença dele em nossas vidas seja o motivo da minha canção, seja o motivo da tua canção, seja o motivo de prosseguirmos, de andarmos, de olharmos para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Que o Eterno nos abençoe. Deus eterno, muito obrigado, Deus, pela tua palavra. Muito obrigado porque num tempo de desesperança, num tempo de caos, num tempo de crises, Jesus, o Rei da Glória, ele veio para o cumprimento da tua palavra, porque o Senhor não muda, porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ó Pai de amor, que o cumprimento da tua palavra, que a esperança, Deus, embale as nossas vidas, traga consolo e conforto ao nosso coração, nos fortaleça para os embates da vida e que olhando para o Senhor Jesus, nós possamos prosseguir, nós possamos avançar. Abençoa, Deus, o meu irmão, a minha irmã. Não sei das suas lutas, das suas inquietações, mas sei que o Senhor é bom em todo o tempo e em todo o tempo o Senhor é bom. Muito obrigado, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, chegamos ao final de mais um momento de intimidade com o Criador. Que o Deus eterno tenha falado contigo, tenha ministrado o meu e o teu coração. Que Ele nos abençoe rica e poderosamente. Até uma próxima oportunidade. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém.